Então, vamos começar agora a aula de aquarela. Eu separei os pincéis. Então, eu tenho um pincel mais largo, dois finos para acabamento, e vou pegar um médio também. E depois eu vou mostrar para vocês a minha coleção de pincéis. Aí, quem pinta aquarela sabe que a gente nunca está satisfeita com o número de pincel que tem, né? A gente sempre quer mais alguma coisa. Então, aqui agora, eu tenho meus 4 pincéis. Vou deixar os pincéis alinhados aqui à disposição para eu pegar a hora que eu quiser. Então, eu tenho aqui um pano absorvente, um papel, né, bem grossinho para absorver. Tenho a minha aquarela. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um banho nela. Quem é meu aluno já sabe que esse é o ritmo normal das minhas aulas. Aqui nós temos a tabela de cor correspondente a essa paleta aqui. Eu estou com 2 paletas profissionais. Essa é a paleta de cima, as cores que eu tenho. Então, quando eu preciso, eu já venho aqui, escolho a cor e eu já sei qual canaleta que ela está. Porque essas cores, essa aquarela, principalmente a profissional, ela tem cores muito escuras. Vocês estão vendo? Na hora de pintar, você não consegue definir. Só se você tiver muita prática, conhecer muito bem a sua aquarela. Senão fica muito difícil. Então, essa tabela de cor aqui, ela fica na posição exata, que é assim, né? Os marrons aqui. Então, quando eu precisar, eu vou contar os quadradinhos e já sei qual é o azul, qual é o vermelho, qual é a cor que eu vou pegar. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar com 2 pincéis na mão. Então, eu uso sempre um pincel para tinta e um pincel para água. Eu não gosto muito de usar o pincelzinho de água. Ele é só um recurso, assim, quando eu viajo, que eu preciso de alguma coisa mais imediata. Mas, assim, aqui no ateliê, eu não gosto muito, não. Eu prefiro essa coisa, assim, bem orgânica, assim, bem direto no pincel. Então, vamos lá. Aqui, de certo mesmo que eu tenho, é a porta azul, né? Que eu já posso até dar a minha primeira aguada nela. Eu vou pegar o pincel um pouquinho mais fino, então eu vou escolher qual é o azul que eu quero na porta. Ele é o último azul, é esse aqui, ó. Então, um pouquinho de água. Eu vou começar aqui por cima. Não é porque ela é toda azul que eu posso dar uma camada. Eu não gosto muito dessa expressão, sabe? Ah, eu vou dar uma aguada em tudo, depois eu faço detalhamento. Na minha cabeça não funciona assim, não. Com a prática que eu tenho de aquarela, eu posso te garantir que o desenho tem que descer dessa forma aqui, ó. Você vai descer desenhando a porta. Sem pressa, pegando todos os detalhes. Você vê que eu tô usando a tinta que eu peguei inicialmente, eu não recarreguei o pincel. Por que que eu fiz isso? A parte de baixo aqui da porta é mais clara. Então, eu já venho descarregando o pincel. Olha como ele começou e olha como ele tá. Então, não é porque a porta é azul que você vai lá encharcar o pincel toda hora e trazer cheio de tinta. Pronto, ela formou um degradê muito interessante. Eu tenho aqui um azulzinho aqui e um azulzinho também mais clarinho. Ó, deu certinho. Vou recomeçar a porta. Agora eu recarreguei o pincel e vou começar com essa segunda parte aqui, que é um pouquinho mais escura. A árvore tá fazendo uma sombra nela aqui. Aí.
Já vou por aqui e já vou por aqui. Pronto, agora eu vou começar a parte de baixo. Todos os detalhezinhos. Essa é apenas a primeira camada da porta, viu? Depois eu vou voltar. Colocando os detalhes nela, fazendo o volume. Agora eu vou recarregar um pouquinho o pincel, porque já não tenho mais nada aqui. Ele vem forte, né? Quando eu recarrego, então tem que tomar cuidado. Mas a tinta já tava num ponto bom, ó. Deu certinho. De novo. Ficou um pouquinho mais escuro, põe um pouquinho de água no pincel e retomo. Então, esse aqui é o estudo inicial da minha porta. Pronto. Aqui dentro da janela, eu tenho um escuro. Então, eu venho aqui na minha tabela de cor, vou pegar o índigo aqui, ó. Né? Ele já é o terceiro quadradinho, então já sei onde ele tá. Isso aqui é um recurso meu e dos meus alunos, né? As pessoas que estudam comigo. Eu vou pôr um pouquinho de marrom nesse azul, porque eu achei que ele ficou marrom demais. Vai ficar mais bonito. Olha que bonita a cor. Ó, um pouquinho de azul e um pouquinho de marrom, ó. Ficou bem melhor. Então, eu vou fazer a parte interna das janelas. A tinta tá escura, então, eu deposito a tinta, venho com o pincel úmido para dar o efeito vertical de dentro da janela. Esse vídeo vai ser feito por partes, então se você se interessar e quiser assistir o projeto até o final, é só ir seguindo as sequências dos vídeos. Eles estão publicados aqui no YouTube, né? Vai lá, aproveita, já segue o meu canal, já me deixa um like lá bem legal. Porque isso, na verdade, é o que incentiva o artista, né? Eu, quando leio os comentários que os alunos deixam lá pra mim, eu fico numa felicidade sem fim. Porque é muito bom eu ver que o meu trabalho tá dando um resultado pessoal e que as pessoas estão conseguindo... estão conseguindo terminar os seus trabalhos e agregar alguma coisa de valor para aquilo que já sabe ou também se estiver aprendendo. Então, tá vendo? Ó, eu trabalho só na vertical. Porque, ó, esse vidrinho aqui em branco, ele ia causar um desconforto muito grande em toda a pintura. Então, deixar ele pronto ali com o peso dele, eu posso até, inclusive, colocar aqui o meu lustre. Uma sugestão dele, tá? Deixa ele quietinho aqui. Pelo menos eu já sei que ele ainda não tá na cor certa, né? Que eu vou trabalhar, tudo bem. Mas tudo isso aqui é planejamento. Quando eu faço isso, o lustre, pra mim, ele é uma coisa bastante importante. Então, eu quero que ele tenha o espaço dele reservado. E não chega na metade da pintura e você fala, ah, esqueci do lustre. Aí você vai tentar colocar e ele já não encaixa mais, já não tem o espaço certo, já viu. Então, eu tenho
o meu primeiro projeto pronto. Agora eu vou começar, vou pegar o pincel maior e vou fazer a primeira camada das minhas flores. Elas vão ser nesse tom de rosa mesmo. Rosa, posso até fechar um pouquinho com malve. Então, eu fico com o pincel na mão, úmido, e o pincel com a cor. Então, nesse caso aqui, quando eu faço o movimento de flor, assim, eu já faço uma sugestão. Porque nessa pintura, eu não tô muito assim, não é importante para mim que as flores fiquem desenhadas perfeitamente, porque uma que não é a intenção da pintura e outra que ela não é o meu objeto principal, né? Eu já tinha colocado ali o foco na árvore e na porta. Mas, olha lá, ele já dá o efeito que eu queria. Agora eu vou clarear um pouquinho esse rosa e vou começar a fazer o mesmo efeito aqui na minha árvore. São poucas flores, essa árvore ela tem mais verde do que flor, são uns blocos assim, então eu posso ser bem livre para criar desde que elas fiquem se parecendo com uma árvore, tá tudo certo. Vê como ela já vai tomando corpo. E ó, eu tô com um pincel largo. Ó o tanto de tinta que ele carrega. Não adianta querer fazer isso aqui com pincel fino. Ah, porque fica mais delicado, é mais fácil. Não, não é mais fácil de controlar. O pincel gordinho, desse jeito que eu tô trabalhando aqui, eu consigo dar o efeito que eu quiser. Tá vendo? Eu desenho uma florzinha, desenho o galho. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é a primeira leitura, é um estudo de cor. Então, eu não vou me aprofundar ainda em luz e sombra, em volume. Primeiro, eu vou escolher a cor de cada canto aqui. Ó, isso é o que eu tenho de rosa. Aqui nesse vaso aqui, a gente tem uns negocinho laranja assim, muito singelo, só. Agora, enquanto seca o meu rosa, eu vou tonalizar o verde. Cadê a tabela? Vamos escolher o tom. Não, eu vou fazer o vaso primeiro, tô aqui embaixo, ó. Então, vamos no terracota. Olha, eu vou pintar o vaso já. Eu tô planejando uma luz vinda da direita. Então, eu já planejo a pintura já deixando as minhas áreas de sombra. Posso até escurecer um pouquinho aqui já. Pra ele já ir misturando. O de cá a mesma coisa. Esse aqui tá bem escondidinho. Então, eu vou trabalhar a parte mais clara dele aqui. Aí, eu ponho o escuro aqui e já ponho um pouquinho da sombra dele aqui. Então, nós vamos nessa aula aqui, nesse vídeo, porque senão a aula fica muito longa e você perde até a vontade de assistir o resto que vem. E a minha intenção aqui é despertar a curiosidade de vocês, para que vocês queiram fazer esse projeto, queiram desenhar e pintar, tirar dúvidas,
Pode deixar a dúvida aqui no canal, que eu respondo assim que eu puder. Aqui eu coloquei a sombra do lado de cá, porque eu tô encostada no muro, tá? Pronto. Agora vamos para os verdes. Eu vou queimar um pouco esse verde com ocre, porque abaixar um pouco a cor, ele fica mais bonito. Vou pôr um pouquinho de vermelho também. Olha, queimei bem o verde. Então, eu pus verde, um pouquinho de ocre e um pouquinho do siena. Ó, ficou um verde bem maduro. Olha lá. Tem que tomar muito cuidado com o verde que vem em aquarela, viu? Você tem que saber escolher se ele é carregado de amarelo, se ele é carregado de azul. Qual é o tom predominante? Ó, como o pincel tá muito carregado, eu vou espalhar esse verde mais escuro por igual. Se eu descarregar o pincel todo ali, depois eu volto, recarrego de novo, vai ficar tudo muito escuro. E eu quero essa árvore bem luminosa. Então, ó, eu espalho por igual. Agora, na segunda camada, essa parte de baixo aqui tem bastante verde, ó. Ela é uma árvore bem fechada. Essa luz aqui tá incomodando, né? Pronto. Presta atenção no desenho, vai lá na sua referência fotográfica. Esses galinhos que vêm assim, que avançam, né? Fica bonito. Então, agora eu vou misturar um pouco mais de ocre nessa cor. Vou vir com uma cor mais amarelada. E o verde escuro de sombra, eu não vou colocar agora, eu vou esperar um pouquinho. Porque o que que acontece? Se você vem com a cor escura agora, ela mistura, né? Porque esse papel que eu tô trabalhando é 100% algodão. Eu não falei no começo, mas a escolha do papel é muito importante. Porque você determina aí a qualidade da sua pintura. A tinta também. Então, não adianta você falar, eu comprei na papelaria uma tinta escolar e quem pinta bem, pinta com qualquer coisa. Então, no meu conceito, não é isso, não. Você pode ter um tubo de tinta boa e um pincel bom. Você faz coisas maravilhosas. Mas tinta ruim e pincel ruim, ninguém merece. Então, você vê, eu deixei minha árvore bem espontânea. Enquanto ela seca um pouquinho, que eu não posso colocar o verde agora, para não misturar, eu vou trabalhar com o meu tronco. Ele é um marrom bem frio. E eu não tenho aqui, eu vou pegar aqui nessa outra palheta. Isso é um marrom frio, esse é o sépia. Então, eu vou pôr bastante água. Você vê como a minha tinta, ela é poderosa. Essa daqui é My Mary Blue e essa aqui é White Nights. São tintas profissionais, de pigmento bem poderoso, né? Elas realmente... Você chama, ela vem. Entendam bem que eu tô pintando numa velocidade aqui alta, né? Que é para poder entregar qualidade para vocês e também que vocês não se cansem de ficar olhando o vídeo. Ninguém merece ficar 3 horas vendo uma aula. Então, eu tô tentando fazer no prazo menor possível.
para dar esse conforto para vocês, inclusive, sabe? De não se cansar de assistir. Aí eu limpo o pincel um pouco e venho só com água. Fazendo o outro lado do tronco. Tem alguns alunos meus que falam assim, ah, ver você fazer parece muito fácil. E o segredo é, eu tô desenhando com o pincel. Esse é o segredo. Eu treino muito, eu estudo muito, eu desenho todos os dias. Porque eu gosto. E porque eu preciso. E a cada dia eu aprendo uma coisa nova e eu percebo a mudança na minha mão, percebo a diferença de comportamento do meu desenho, da maneira como eu componho o desenho, como eu dou a estrutura nele. Tudo vai melhorando, tudo vai mudando. Não é que vai melhorando, vai mudando. E essa mudança é muito importante. Então, eu desenho. Então, para mim parece fácil? Para mim tá um pouquinho mais fácil, porque eu treinei um pouco mais. Eu treino, eu estudo e não adianta. A prática para esse tipo de atividade aqui é fundamental. Não adianta querer iludir. Eu comparo sempre a pintura com musculação. Entendeu? Então, você vai na academia 2 vezes por semana, fica 1 hora lá, não vira nada. Você quer realmente ter um corpo estruturado, uma performance melhor, você tem que ir lá todo dia. Ó, então, eu tô com a minha árvore estruturada, ela não está finalizada. Esse marrom é o mesmo que eu tenho aqui. Então, eu já vou colocar ele aqui, nessa janelinha, porque ela é importante para mim. Ela... Aí. Pronto. Deixa eu dar um detalhezinho nela já. Não consigo muito, porque acabei de molhar o papel. Esse papel é 100% algodão e ele não aceita, tá bom? Ó, eu vou colocar os verdes desse vaso aqui. Eu busquei um verde um pouco mais amarelado, tipo um verde oliva. Esses verdes são muito difíceis de você encontrar pronto. Por isso que na palheta de um artista existem várias marcas. Porque o verde que você gosta aqui não tem na outra marca, não tem nessa, não tem naquela. Eu uso quase todas as marcas, tenho as minhas preferências. E indico para os meus alunos de acordo com a necessidade deles. E o material que vocês forem vendo aqui nos meus vídeos são materiais testados por mim, que eu já dou assim uma garantia que você vai ter um sucesso com esse material de acordo com a minha experiência, que é bem significativa, vamos dizer assim, porque eu tenho, como eu disse no começo do vídeo, eu tenho 30 anos, pintando não, 30 anos dando aula. Eu pinto desde os 7 anos. Esse de trás, eu vou dar uma azulada no verde, porque eu quero jogar ele um pouquinho para trás. Se eu pinto com a mesma força desse primeiro plano, e ele tá mais embaixo da árvore, vai ficar bonito. Ó, já deu uma diferença. Então, pronto. Essa é a primeira estrutura. Agora, o que que eu preciso nesse momento? Preparar os cinzas. E olha como eu vou preparar o cinza aqui. Eu tenho o marrom. Eu vou pegar o azul que eu já estava usando. Aí, ó. Tá aqui, marrom com azul.
o cinza que eu vou usar para fazer para tonalizar as sombras. Por exemplo, esse muro, ele tá na sombra. Eu não vou carregar muito na sombra. Aqui embaixo é mais escuro, ó. Então, eu venho com o pincel carregado. Já tem o efeito de sombra aqui. Esse daqui também tem uma sombra atrás dele, já que a minha sombra tá vindo pela direita. Aqui também. A sombra do degrau. Você vê que eu tô de leve, eu tô colocando luz e sombra, que é a alma desse desenho, não tem o que falar. Vou separar umas pedrinhas aqui. Conforme vai chegando perto do primeiro plano, elas vão ficando maiores. Embaixo da árvore aqui também, é tudo sombra. Posso dar uma raspada no papel assim. Esse papel tem uma textura bonita. Agora os degraus. Aqui tá tudo na sombra. E eu tenho um pouco da sombra da árvore aqui, ó. Então, eu já coloco. Essa é a sombra da árvore, batendo naquela parede lá atrás. Aqui a lateral da janela também tá na sombra. Olha, eu tô com a tonalização desse meu pátio aqui. A primeira camada tá quase pronta. Então, esse é o primeiro passo da aquarela. A primeira tonalização, escolha das cores, composição. Então, eu fiz... Aqui nós temos vários estudos acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha a complexidade disso, né? Diante de uma cena assim. Ela não é complexa,
mas ela é bem detalhada. Então, eu vou encerrar aqui essa nossa etapa de composição, né, de desenhar e também colocação das cores, estudo da tabela de cor, dei a primeira aguada, projetei a luz e sombra para ver qual é o resultado que eu vou ter. Só me faltou um céu aqui atrás. Não tem na pintura, mas eu vou colocar só para definir melhor a minha área. Ó como separa o muro do resto. Então, pronto. Então, essa nossa primeira etapa tá encerrada. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no meu canal e aguarde a etapa 2 que eu já publico, tá bom? Aguardo vocês lá. Bom, então agora eu vou começar a terceira aula, onde eu vou assim colocar para vocês, a partir desse momento que você está com todas as cores escolhidas, já determinou seus pontos de luz, de sombra, tá tudo em ordem aqui, que foi a segunda aula que você assistiu anteriormente. Então agora eu vou começar a aplicar a técnica da aquarela. Eu já comecei a estudar as cores com aquarela e agora eu vou colocar os detalhes para começar a finalização dessa obra. Então, eu vou começar com as flores da árvore, acrescentando a parte escura dessa flor, sem tampar muito a luz que eu já deixei aqui. Isso daqui vai valorizar muito a minha árvore. Como eu disse no começo da aula, ela é o ponto alto dessa pintura. Eu não me preocupei muito com a forma da flor, porque a gente vê assim, de uma maneira geral, como ela fica. Mas, ó, só de eu colocar essa parte escura, eu tô usando um rosa bem intenso, pouca água. Lembre-se que a qualidade da tinta que você usa é muito importante. A qualidade do papel que você usa também. E o pincel também. Não adianta pegar um pincel usado para outras técnicas de artesanato, de acrílico, óleo, nada funciona. Para pintar aquarela, o pincel tem que ser específico da técnica. Ele tem um corte diferente, ele tem uma técnica específica para reter a água entre as cerdas, então não é qualquer pincel que faz isso. Então é muito importante que você tenha o material adequado. Olha como já valorizou. Então eu vou aproveitar e já vou fazer isso na